Hoje nós temos um membro novo aqui no nosso programa, Alisson Berkenbrock. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, Gislaine, Dr. Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da NBC. Eu quero, Sérgio, agradecer ao convite aí que eu recebi, porque até já era um desejo meu retornar os microfones aí da rádio, né? Que isso aqui é um vício, né? Eu já estava aí há praticamente 4 anos afastado de programas de rádio, e poder retornar num programa desse ainda, para mim, pessoalmente, é um retorno em alto nível. Obrigado. Gislaine, bom dia. Bom dia a todos. E eu falei para o Sérgio sobre a tua participação, assim, que a gente não poderia deixar tanto conhecimento sem poder ser exposto, né? E com certeza a tua presença aqui vai enriquecer bastante o nosso programa. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gislaine. Alisson, seja bem-vindo. Vai ser muito bom essa troca de conhecimentos aí, ajudar os nossos sábados. E um sábado de carnaval, mais um sol, espero que não chova hoje. Mas nosso assunto do programa é política, e vamos então começar falando de política. Já que o Alisson está começando aqui, eu sei quais as opiniões dele a respeito de religião, eu vou trazer para conhecimento, né, muita gente que está em casa vai gostar do que eu vou falar, outros não, né, e aqui a gente vai debater sobre isso. Eu acredito que todos têm alguma opinião a respeito. No dia 12 de janeiro deste ano, foi aprovada a Lei 12.346, se não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui o número dela. 13.013, tem que começar com 13, né? 13.246 é a lei. São 3 artigos, eu vou ler rapidinho aqui. A presidenta, né? Aqui está escrito presidenta, mas a gente sabe que isso, a grafia está errada, tá? Isso aí é coisa do PT. Não existe presidenta na língua portuguesa. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fique instituído o dia 31 de outubro de cada ano como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Artigo 2º. No dia 31 de outubro dar-se-á ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo entre igrejas cristãs. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Credo. 31 de outubro. Cruz credo. 31 de outubro, dia do Halloween. Dia das bruxas. E é dia do manifesto protestante, se não me engano, lá do Lutero? A reforma. A reforma não é 30? Ou 31? Pelo que eu li, era 31. 31? Pode ser. Aniversário da minha mãe. Mas nós que vivemos num dito Estado laico, a Presidente da República aprova esta lei. A gente tem vários feriados, né? Vários feriados religiosos no país. E agora esse aqui não fala que seria feriado, né? É apenas um dia para essa Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Mas o que vocês acham disso diante do Estado que se diz laico, Estado brasileiro? Sérgio, a gente tem que saber separar Estado laico de Estado laicista, né? A gente também não pode atravessar essa fronteira. Eu penso que essa lei não vai interferir em nada. Não vai interferir em nada. O máximo que vai acontecer daqui a pouco, os budistas pedirem uma lei de consciência dos Vedas do hindu, né? Do dia do desapego, os hindus do Vedas, mas eu acredito que não vai influenciar em nada, mesmo porque o Brasil é um país, né, com 90% da população se diz cristã. Mas não se tornando um feriado, não vejo problema nenhum. Eu não entendi. Proclamação do Evangelho. Dia da proclamação do Evangelho. Estranho, eu não consegui entender. Na verdade, vai ser um dia... A crítica que eu li a esta lei é a seguinte. A Dilma estaria fazendo
um H, uma média, com os evangélicos. Certo? A bancada evangélica para ter algum retorno. Exatamente, em razão de que ela teve muita oposição durante as eleições. Dos evangélicos. Exatamente. Mas, sobretudo pelo casamento gay e a simpatia dela do pelo aborto. Isso, entendeu? Então, isso seria uma agrado. Forma de agradar, amenizar, né? Agradar e tentar trazer os evangélicos para a base do governo. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Fazer uma média, né? Mas eu penso que isso não vai influenciar em nada na vida das pessoas, né? Não é uma lei que vai afetar diretamente a liberdade individual de cada um. Vamos ver como é que vai se dar isso, né? Esse é o primeiro passo. Realmente influenciar a bancada evangélica para começar a aprovar os desmandos dela, vai afetar todo mundo. Os evangélicos estão com cunha. Estão com cunha na mão. Estão com cunha na mão. Como é que é aquele vírus, como é que é? O Chico Cunha? Como é que é? O Zika Chico Cunha? Não, o Chico Cunha, sei lá, o Chico Cunha. Não, a bancada evangélica é forte, a maior parte é oposição, e não vai ser a proclamação de um dia desse que vai fazer mudar a opinião, ainda mais foi no dia 31 de outubro, né? Parece até que foi meio que de propósito, né? Um dia pagão, né? Um dia pagão. Foi proposto, que eu estou vendo que pelo iniciado da lei, ele foi proposto pelo Congresso e sancionado pela presidente, é isso, né? Sim, na verdade eu não tive tempo para procurar de quem foi a autoria do projeto. Né? Foi aprovado no Congresso e ela sancionou. Então pelo jeito veio de lá e ela não foi de Jean Willis? Não, né? Jean Willis não, né? Tá fora. E uma outra matéria que nós conversamos, o Guilherme é nosso profeta, visionário. Nós tivemos um debate aqui num programa e o Guilherme havia alertado para isso e isso está se concretizando. Eu vou ler aqui, também é pequeno o artigo publicado num blog do jornal o Globo. A oficialização da primeira união poliafetiva, ou poliafetiva, só de mulheres no Brasil, ocorrida em outubro no Rio de Janeiro, acaba de render um importante reconhecimento desse novo modelo de família. Uma das 3 cônjuges, uma empresária de 32 anos, conseguiu incluir as suas 2 companheiras, uma dentista de 32 anos e uma gerente administrativa de 34 anos, no plano de saúde da empresa em que trabalha. Isso só foi possível a partir do registro de união estável feito no 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. A família quer agora, em 2016, gerar um filho que terá os 3 sobrenomes na certidão de nascimento. A união oficializada pela tabeliã Fernanda de Freitas Leitão incluiu testamentos vitais e de bens. Agora o mais problemático que foi isso que o Guilherme havia alertado no programa nosso. O próximo passo da nova família é pleitear pensão previdenciária e declaração conjunta do imposto de renda. Isso estava na cara, né? Isso estava na cara, porque se você começa com esse discurso assim não tem nada contra o homossexual, casal de homossexual, agora a legalização disso e a inserção disso no nosso sistema previdenciário, tributário, que é uma coisa que tem que ser pensada. Nós já estamos com a corda no pescoço. Você começa a abrir um leque assim que não tem fim, você vai acentuar o problema e vai causar problema para as pessoas que estão chegando agora à aposentadoria ou que pretendem ter alguma aposentadoria no futuro. No momento que você prega uma aceitação de uma forma de aceitação homoafetiva, aí você começa a abrir o leque também para a questão, como a gente tinha falado, da poligamia, né?
Vamos fazer Zoofilia. zoofilia daqui a pouco. Eu acho que é o próximo passo, né? Eu acho que é o próximo passo. Se essa turma, toda forma de amor é válida, Você né? vai chegar assim, por que você tem preconceito se eu gosto do meu cachorro? Hã? Tá mais uma aí, agora o profeta Alisson falando que a próxima vai ser a zoogamia. Agora vamos casar com um cachorro, Cachorro, cavalo. gato, galinha. É a normose, né? Tá tudo ficando tão normal que as pessoas já nem se questionam mais. Assim, eu falei pro Sérgio numa mensagem que eu mandei para ele, que assim, ó, que eu espero encontrar a porta de saída deste mundo antes das pessoas começarem a não ter mais, saber o que é homem e o que é uma mulher. Porque não se sabe mais. Essa identidade de gênero assim, ó, tá tudo tão confuso e sendo tão amplamente divulgado para as crianças. Sim. Então quer dizer que isso que a gente está achando muito estranho, daqui a 20, 30 anos vai ser muito normal. Porque já estão influenciando desde da criança desde os 5 anos, 6 anos. O que eu vejo é que não há um trabalho de conscientização para o respeito com essas pessoas. O que a gente vê é uma imposição. É uma imposição de reprodução disso. De querer que as pessoas sejam isso, não que as pessoas aceitem isso. É aquela forma que eu digo, eu entendo, mas não concordo, e eu estou no meu direito. Claro. Eu acho que o problema da pessoa é dela. Ela quer fazer o que quiser, faça. Tá nas condições dela, o corpo é dela, o problema é dela. Mas não obrigue a ninguém a aceitar. Isso. Obrigar a aceitar também. A aceitar como, digamos assim, como uma coisa normal, digamos assim, né? Para uns é normal. Sim. Agora, para uma pessoa que já tem as suas crenças embasadas numa fé cristã, numa fé judaica, não é. Vamos supor que esse teu caso aí que tu previste, a zoofilia, né, zoogamia, daqui a pouco vão querer também que todo mundo aceite? Mas é aquilo que a gente conversava aqui em off, é a revolução cultural. Tu pode fazer um cachorro, como é que pode fazer um cavalo ter sede, mas não pode obrigar ele a beber água. Não, tu pode obrigar ele a beber água. Pode obrigar a beber água? Mas fazer ele sentir sede só ele. Como que não, rapaz? Bota um bocado de sal na boca do bicho. Mas é sacanagem. Aí nós já estamos falando de maus tratos para os animais. Não, essa homossexualismo, isso aí sempre existiu. O que me incomodou mesmo foi essa ânsia que o pessoal está tendo para inserir isso nesse nossos modelos de sustento, assim, né? Porque o pessoal encara, já conversei com pessoas falando assim que eu levantei o problema, assim, né? Isso vai causar um problema previdenciário e tal. Aí as pessoas argumentando como se a previdência fosse uma propriedade da pessoa que ela pudesse passar para quem ela quisesse. E nosso modelo previdenciário não é um modelo de acumulação, é um modelo redistributivo. E nem autossustentável. Não, porque ela é um benefício, ela não é uma propriedade. Sim. Né? Ela é recolhida através de imposto. Ou seja, você paga um imposto que entra no orçamento do governo e para as pessoas que têm o direito ao benefício, ele é redistribuído como benefício. E isso foi feito naquela época, praticamente fundamental, na época de Getúlio, eu acho, se eu não me engano, foi por essa época. Foi. Né? Então foi feito um modelo ainda em que as famílias trabalhavam e o chefe da família, quem trabalhava, quem provia o sustento, era o homem. Claro que na ausência do homem, não se deixava a família passando necessidade. O governo estendia esse benefício à mulher, para que ela organizasse o sustento da prole, da casa. Está se deturpando essa ideia da extensão do benefício. Parece que é um patrimônio que você passa para quem quiser. Você não deixa a previdência de herança. Nesse modelo previdência social, você pode deixar uma previdência privada, que tem um modelo acumulativo.
essa você passa para quem quiser. Se quiser casar com o cavalo e passar para o cavalo, passa para o cavalo. Isso aí é um patrimônio seu. Tá entendendo? Agora, a previdência social, você abrir esse leque, é uma coisa muito perigosa. Né? Para começar, os modelos familiares já não são os mesmos. A mulher e o homem já trabalham quase igual, então, mas continua se estendendo esse benefício a uma viúva. Agora, há um casal homossexual, 2 homens que trabalham, desempenham, aí na falta de um, você passa esse benefício para o outro? Muitas vezes ainda em idade produtiva. Idade, exatamente. Eu não estou questionando as opções sexuais de ninguém, eu estou questionando o modelo de como nós vamos pagar a conta. A conta já não fecha e você vai botar mais peso. Isso tudo só prova uma coisa: casamento gay não é assunto só para os gays, é assunto para toda a sociedade. É assunto para toda a sociedade. Porque as pessoas se apegam às questões sociais, sim, emocionais, e não às questões financeiras como a gente está, e econômicas, exatamente, que a gente está levantando aqui. Exatamente, ele age com o coração, deixa o cérebro paradinho. Isso, né? A razão deixa dormindo. Exatamente. Então, esse é que é o perigo, é que está como fosse só uma discussão, você aceita ou não homossexualismo. Não é isso, o homossexualismo sempre existiu, está aí. Eu não tenho nada contra isso. Se você, 2 homens, 2 mulheres, querem manter um relacionamento, já conheço pessoas nesse nível, me dou bem com elas, não há preconceito, entende? Agora, a dinâmica que isso pode tomar na inserção desses mecanismos sociais é que é o problema. É ter a racionalidade, né? A gente racionalidade, ter peraí. Nesse modelo que nós temos agora, não cabe isso. Então, quem sabe, vamos repensar o modelo antes de introduzir isso tudo? Peraí, vai ser diferente daqui para diante. O meu problema é... Eu sou contra também da forma que está sendo abordado isso, né? Eu sou contra, assim, a forma que está sendo feita. Eu trouxe um exemplo uma vez aqui de uma criança que estava vendo um álbum de figurinhas da seleção brasileira, das seleções, né, da Copa do Mundo. Eu li isso na internet. E havia apenas me parece que havia 1 ou 2 jogadores negros naquele time. E se perguntou para ela o que havia de diferente entre aqueles jogadores, porque todos estavam com a mesma camisa. E ela disse que não tinha nada diferente entre eles. Então, nós não precisamos ter alguém para ficar forçando que se aceite alguma coisa e que se veja diferenças. E é isso que está sendo feito. Eu acho que a coisa tem que ser natural. E o que eu vejo hoje de políticas ditas sociais, não é isso que está acontecendo. Eles querem impor que tu aceite essas situações, impor que seja mais um. Mas isso também, Sérgio, isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Não, isso claro é mundial. Não. Sim, né? Sim. E isso tudo nasceu no politicamente correto. Sim. Né? Nessa doutrina politicamente correta, que é embasar quem é o grande Deus do politicamente correto. Quem é que criou toda esses conceitos definidos por eles? Jean-Jacques Rousseau, que é considerado um Deus, para mim, um imbecil. Né? Considerado um Deus, mas é endeusado pelas pessoas, né? Aquele mito dele do homem original sendo um homem perfeito, livre, sabe, extirpou de todos os estudos e até debates a possibilidade do homem já nascer mal, do homem ter a maldade como natureza. E eu defendo isso, eu acredito que o homem é mal por natureza. Nós temos milhões de anos de evolução. Né? Nossos antepassados passaram por fases onde tinham que matar seus semelhantes por uma questão de reprodução e de sobrevivência. Se o indivíduo for nascer numa selva, ele não vai ser bonzinho. Exatamente, a gente carrega tudo isso ainda no nosso código genético. Nós temos essa propensão à maldade, nós somos competitivos. Eu tiro isso pela minha filha. Eu fico olhando, a minha filha de 2 anos defende o espaço dela, o território dela.
Né? Então, dizer que o homem é puro, é perfeito e que, né, sem influência alguma o mundo vai se tornar melhor daqui a 1, 2 gerações, não, em hipótese alguma. Né? Mesmo porque eles estão influenciando e pelo caminho errado. É uma imposição. Não é? Então, toda essa onda do politicamente correto é que está promovendo essa revolução cultural que está, querendo ou não, ruindo estruturas sociais de um país inteiro. Olha a Alemanha, olha a Suécia. A Suécia principalmente, né, que a Suécia é aquele exemplo, né, o país onde o socialismo deu certo. Deu mesmo. Sabe, vão lá dar uma olhada como é que está a Suécia. Né, já estão começando a cortar aqueles benefícios do estado de bem-estar social. Né, a onda politicamente correta deles está gerando a maior onda de estupros da história da Suécia. Roubos de carro, invasão de propriedade privada. E quem são a maioria das pessoas que cometem esse crime? Imigrantes. Só que ninguém fala nisso, porque se falar é politicamente incorreto, é preconceito. Né? Só que na verdade é que são os imigrantes do norte da África e do Oriente Médio. Tem um choque cultural muito grande ali. Muito. Como eu conheço essas pessoas, até o jeito como eles encaram propriamente a mulher, propriamente dita, né? E assim, é ingenuidade a gente achar que abrindo as fronteiras de um país civilizado, né, para essas culturas não tanto civilizadas, é infantilidade achar que eles vão se adaptar. Eles não vão. Eles estão indo para um país com cultura diferente, costume diferente, idioma diferente. E em grande número. Exatamente. A tendência deles é se apegar mais ainda na fé deles, naquela cultura deles. Ao grupo que chegou, ou seja, o grupo Exatamente. não é um ser que está chegando. Exatamente. Eles vão pegar aquilo, se agarrar àquela fé deles, agarram um bichinho de pelúcia numa noite escura. Né? É a minha taubinha de salvação. É aqui que eu encontro conforto. Eles não vão trocar a cultura. Né? E até defendo a tese, não troca. Mas também não quero impor a sua aqui. Né? Minha casa, minhas regras. Alguma coisa tu vai ter que te adaptar. Minha casa, minha vida. Ui, minha casa, minha dívida. Ai. Vamos para um bloco de comercial então? Vamos lá. E depois um bloco de carnaval. Ouvintes da Rádio NBC FM, voltamos com o nosso programa Eles e Ela. Hoje inicia aqui a participação do nosso colega Alisson Berkenbrock. Alisson, essa proibição do livro do Hitler pela justiça carioca. Vai ser imitada pela Paulista, né? Eu achei estranho aquilo ali, né? Porque eu li Mein Kampf 2 vezes, né? E eu sei por que querem proibir, né? Ali tá óbvio, se você for pegar olhar o discurso... É igual a política do PT? O discurso do Hitler é o discurso do Lula, né? O discurso do Hitler esquerdista, né? É discurso esquerdista, e Hitler deixa claro no Mein Kampf que os ideais dele para a Alemanha era uma nação socialista, era uma nação de iguais. Né? Igualitária, né? Só que parece que esse pessoal não percebeu ainda que o povo foge da igualdade, né? Olha lá Cuba, né? O povo foge daquilo ali. O povo não quer igualdade, o povo quer liberdade. Então eu acho que essa proibição aí foi mais uma questão de evitar que as pessoas realmente tomem conhecimento. Pô, peraí, gente, o nazismo não era de direita. Peraí, o nazismo não era de esquerda. Peraí, o nazismo era socialista. Nacional-socialismo? Nacional-socialismo, né? Tanto que o nome era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Ele foi socialista tanto no nome, como até na própria prática econômica e política, né? Adotada pelo Hitler. Né? A militarização da Alemanha, que Hitler promoveu. Né? Socialista é fanático por militarização. Todo governo socialista adora militarizar o país. Né, olha Fidel Castro, até pouco tempo atrás, ainda quando era gente, né, que hoje tem uma múmia, ele andava com roupas militares. O Chaves, o Maduro. São, né, menos o Morales. Né, o Morales gosta de andar com um penacho na cabeça, né? Então quer dizer, todas as publicações que visam trazer conhecimento do que realmente é o tal socialismo, lógico que eles vão tentar barrar. Lógico que, né, a desculpa deles é que Mein Kampf foi escrito pelo Hitler. Não, mas essa é a desculpa. É uma idiotice querer proibir. Pretender proibir.
como se isso não estivesse liberado na internet. Não, por acaso está sendo pregada, ou seja, o livro passa alguma... Se ele influencia negativamente a pessoa ou o governo. Mas com certeza vão alegar isso. Não, ele influencia porque ele advoga em favor do socialismo. Exato, é aí que eu queria chegar, porque na verdade eu acho que esse livro, de repente o pessoal começa a ler esse livro e começa a se dar conta de que existe muito discurso igual sendo pregado por fulano, por Beltrano, e olha aqui quem é o que escreveu esse livro. Aonde vai dar isso? Eu acho que se o critério realmente fosse, peraí, o nazismo matou 6 milhões, então nós vamos proibir tudo relacionado a isso. Então, vamos proibir o Manifesto Comunista e o Capital também. Né? O socialismo matou muito mais que o nazismo. 6 milhões, e o número continua crescendo. O número continua crescendo. Então, a real intenção é fazer com que as pessoas não percebam que o discurso de Hitler é o discurso que hoje nós temos no PT. É o discurso que nós temos hoje no Maduro, é o discurso que nós tínhamos na Kirchner, na Argentina, aquele discurso do populismo e do igualitarismo. Na verdade, é o discurso que vem desde a implantação da nossa dita democracia, né? É o mesmo discurso. Os militares tiveram também, né, sua cota de populismo também. Né, aquele negócio dos ditadores militares, generais, andar no meio do povo, aquela coisa toda, claro, era puro populismo, né? Eles não falavam que tinham 50 atiradores de elite de olho em qualquer movimento suspeito, né? Eles não falavam, mas o populismo no Brasil, ele encontrou um solo fértil, né? Principalmente após a queda do Muro de Berlim, né? Essa ideologia tomou uma força aqui, migrou para cá com uma força espantosa, mas isso já vem bem diante disso, né? Por exemplo, Getúlio ali que foi o cara mais populista que nós tivemos até hoje, né? O Lula ainda não chegou ao nível dele. Getúlio, se a gente for pegar Getúlio, como tocamos ali no primeiro bloco da questão da Previdência, ele criou a Previdência, ele criou as leis trabalhistas, a Petrobras, mas de onde é que ele copiou as leis trabalhistas que ele implantou no Brasil? Da Itália. Mussolini. Da Carta del Lavoro, do Benito Mussolini, fascismo puro. Né? Eu estou estudando agora, terminando de estudar o Fascismo de Esquerda, um livro fantástico. Ele que mostra realmente, claro, existe, né, uma direita que... Mas quando eu falo em fantástico, não quer dizer que isso seja bom, né? Faz aí um parênteses, abre uns parênteses aí para... Não, aquele eu coloco na categoria de fantástico. Não, pois é, mas... Tem uns bons e tem uns fantásticos. Para que as pessoas comecem a observar aquilo e fazer o que está no livro? Para as pessoas passarem a entender, tá. Para as pessoas passarem a perceber quando surge um elemento fascista, né? Que assim, o que é o fascismo? Se perguntar, ninguém vai saber responder, né, corretamente o que é o fascismo. As pessoas que têm uma opinião mais para a esquerda dizem uma coisa, outros com opinião mais para a direita dizem outra, e aqueles que não entendem nada de política, mas imbuídos num sentimento de democracia, também dizem outra, né? Que a democracia ela tem esse bug, essa falha, né? Todo mundo acha que tem direito de opinar sobre tudo. Mas naquele livro deixa claro que o fascismo ele pode ser encontrado na direita, mas é muito mais facilmente encontrado na esquerda. Né? A esquerda, a democracia para a esquerda é só uma palavra. Né? Não é um sistema aplicável. Né? Tanto que a Coreia do Norte é a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Né? A antiga Alemanha Oriental, República Democrática da Alemanha. Mas não tinha democracia. Não existia democracia na Alemanha Oriental. E esse livro alerta para isso. E a gente, estudando ele, encontra elementos fascistas no governo PT. Desde o do Lula... Quer dizer, eu não acredito que o Lula saiu, né? Mas desde o Lula até a Dilma, né, a gente encontra principalmente nesses programas assistencialistas. Aquilo ali é uma forma de fascismo. É uma forma de chegar e dizer, não, eu vou tirar do Guilherme, porque o Guilherme ganha 10 mil... E eu vou tirar ali a metade dele e vou distribuir entre dois que ganham só 2 mil. Né? Só que eles não querem saber se o Guilherme trabalhou, se o Guilherme ralou, eles não querem saber todo o histórico dele para ele chegar até esse ponto de ganhar esse valor. Né? Para eles a meritocracia isso é uma ofensa. É uma ofensa. Aqui no Brasil é uma ofensa. É uma ofensa. Lucro e meritocracia é uma ofensa. Deus o livre. Né? Então o fascismo ele encontra um campo também bem fértil também nessa questão que nós tocamos aqui do politicamente correto.
Isso é um problema, porque as pessoas passam a ser fascistas sem se darem conta disso, e quando você as critica, quem é o fascista é você. Né? Reverte. Mas veja como a coisa é planejada, parece, porque a ideia política, como nós vimos aqui com a entrevista do prefeito, o prefeito, um debate aqui, a ideologia não vem ao caso. Isso me preocupou muito. É isso que é dito. O que importa é a pessoa. A ideologia não vem ao caso. O partido não tem mais ideologia. E isso é muito perigoso. Demais. Porque existe naquela conversa que tivemos ali, eu fiquei pensando isso durante essa semana, porque conversando com o prefeito, a gente conseguiu entender, assim, de um político, de alguém que vive o meio político, né, de que eles próprios reconhecem, assim, que os partidos políticos não têm credibilidade, não têm valor perante a população. A população já não dá mais bola para partido A, B, C ou D. Sim. Mas, ao mesmo tempo, dentro dos partidos não existe uma identificação das pessoas que atuam lá dentro com um ideal, com não tem eles ideologia. Também não se identificam não. com o partido. Não. O partido é só uma sigla que eles têm que ter para se eleger. Um agrupamento de pessoas que têm um objetivo único entre elas. Os seus objetivos. Exato. Naquele momento. Exatamente. Ou seja, daquele mudou o momento, muda o time, Sim. se realocam as pessoas em outras siglas, ou seja, é pelo poder. Para conseguir. Ou seja, mas não existe uma unidade, uma filosofia partidária que una as pessoas num caminho, né? Por exemplo, assim, eu acredito no liberalismo. Então, aquele partido prega lá na frente menos Estado e mais iniciativa privada. Não existe esse norte. Os únicos que têm o norte são os de esquerda. Realmente, os partidos de esquerda acho que têm ainda um pouco esse norte. Apesar de que nós falamos aqui também com o líder do PT aqui no nosso programa, ele também não mostrou assim um apego à ideologia dele. Não me pareceu também que há essa discussão interna no partido da questão filosófica. Isso torna a coisa desinteressante. As pessoas não veem mais essa troca, né, de conhecimentos ou a disputa entre um modelo A e um modelo B. Então, realmente, para a população não tem interesse. Os partidos são só siglas, eles não representam nada. Fica vazio, como é que você vai participar disso? A população não tem como participar disso. Eu acho que só agora, né, ano passado, que surgiu com uma ideologia bem definida. Não, mas deixa antes de entrar nesse tema, Alisson, eu quero voltar um pouquinho à origem do nosso programa. Nós começamos, né, nós fomos nos conhecendo, o Alisson estava fora na época, em razão do Partido Novo. Exatamente. Né? Partido Novo que teve seu registro autorizado, aprovado pelo TSE em outubro do ano passado. E o Partido Novo ele se coloca como um partido, ele não quer afirmar que é de direita, mas ele está à direita. Economicamente falando. Economicamente falando, as questões sociais ainda estão sendo discutidas, né? Que é a parte que emperra mais, né? Sim. Mas as nossas reuniões, como é que eram? Quando nós estávamos lá apoiando o Partido Novo, havia essa questão ideológica, havia esse debate de ideias. Até eu fui assistir a palestra do Partido Novo justamente para ver qual era a ideologia do partido. Porque eu também, faz 3 anos que eu estou nessa garimpagem de informações. Então, quer dizer assim, eu estava querendo entender um pouco de política, até mesmo para saber o que estava acontecendo comigo, na minha forma de pensar que estava sendo mudada. Então, quer dizer,
quando eu vi a propaganda do Novo no Face, dizendo que ia ter uma apresentação aqui em Imbituba, eu tive esse interesse para saber qual é a ideologia deles. Uhum. E realmente, quando eu fui lá e eles deram a informação que eu, assim, dali eu fui garimpando, até que cheguei o liberalismo. Que daí, quando eles falaram liberalismo, liberal, assim, mas que porcaria é essa? Liberar a franga? E nós temos que entender que liberal aqui é uma coisa. Quando nós somos liberais norte-americanos, nós estamos falando de outra coisa. Por isso que eu não gosto desse termo direita, esquerda e liberalismo ou não. Esse liberal fica, né? Você começa a não entender direito. Exatamente. A Hillary é liberal. Né? O Sanders é um extremo liberal. E são os socialistas. E são socialistas. Mas eu penso o seguinte, para o nosso objetivo com o programa aqui, se nós falarmos em liberalismo e as pessoas que tiverem interesse em procurar, em ler sobre isso, é um norte para elas. Entendeu? De alguma forma elas vão ter outra visão de política, outra visão de economia e vão talvez sair dessa linha que todo mundo, né, trilha nesse país. Então, por isso que eu gosto de falar mesmo em liberalismo e política liberal, justamente por causa disso. Mas veja, o que eu queria levar para considerar é o seguinte: o que a gente falava lá, que a gente debatia, isso não é debatido em nenhum partido dentro de Imbituba, em nenhum partido dentro de qualquer outra cidade. Nem de Santa Catarina. Sabe? Sim. Então, a única coisa é que se reúnem para saber quem que vai assumir o cargo, quem é que vai ser o candidato. Eu vou fazer o quê? Vou ganhar o quê? Quais pastas? Eu vou sair para dar a vaga para ti, né? Eu vou te apoiar em troca disso. É isso que acontece. A política, eu achei um termo, eu não sei se fui eu a criadora, mas é a política da camaradagem. Eu li no livro A Revolução dos Bichos. Eles se chamavam de camaradas, né? Os porcos ali, eles eram os camaradas. É mais da Rússia, hoje, né? Da Rússia, né? A União Soviética, camarada, socialismo. Então, assim, é uma política de camaradagem, né? Eles se juntam ali para se beneficiar. Sim. E não interessa como. O restante é que paga o imposto para a gente se beneficiar. E quando o eleitor ele diz que os partidos são todos iguais, ele não está errado. Ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. Certo? Mas o que ele tem que, eu vejo que o que ele tem que colocar uma vírgula aí é o seguinte: são todos iguais, mas eu quero algo diferente. Eu quero um partido diferente. E eu quero acreditar que tenha um partido diferente. Eu quero que se crie um partido diferente do que está aí. E não continuar dizendo que são todos iguais e por isso eu vou votar em qualquer um. Mas as pessoas continuar não sabem o que elas querem. Pô, exatamente. Aí que está precisando de conhecimento. Uma coisa boa que a Gislaine falou daquela apresentação do Novo, que até naquela ocasião que eu me lembro foi passada uma bibliografia. Alguns livros interessantes para a pessoa ler, poder se inteirar, ou seja, tem essa etapa de aprendizado, na verdade. Se você vai querer uma coisa nova, uma coisa diferente, você vai ter que primeiro saber o que é e vai ter que aprender sobre aquilo. Só que parece que se espera realmente o salvador da pátria, né? Parece que as pessoas... O sebastianismo ainda. Mas esperando um salvador. Quem quiser ler algum desses livros... ouçam nossos programas todos os sábados. Vai ter uma ideia do que nós estamos... Mas podemos começar a fazer até a sugestão da semana de livro. Seria uma boa. Começar com livros fáceis de ler. Que tem na internet disponibilizado, não precisa comprar, estão digitalizados na internet. Internet, informação. Facilidade de se informar e buscar conhecimento. Desinformação não é mais desculpa. Não é mais desculpa. Isso aí é até uma vergonha a pessoa dizer que não sabe. A desinformação hoje é a regra.
A desinformação hoje é a regra. Mas não é mais desculpa. É a regra. Mas não é mais desculpa. Não é desculpa, mas é a regra, é desinformar. Cada crime que acontece aí na cidade ou próximo, a gama de informações absurdas, idiotas, estúpidas, que são postadas no Facebook, olha, é do cara ficar desesperado. Mas é por isso que eu te digo que a gente tem que garimpar. Assim, ó, quando eu vejo uma informação, um post, e ali eu não identifico a origem, eu vou buscar informação em outros locais para ver se realmente aquilo ali está comprovando. Não procura com preguiça. Não procura com preguiça. Mas eu sou... O pior é quando compartilham, né? Se escreveres mais que 3 linhas no Facebook, ninguém lê. Não. Né? Não. Uma vez eu estava pesquisando alguma coisa e por acaso acabei num blog em que o indivíduo falava o seguinte, que o pré-sal era em Marte. Não estou brincando. O pré-sal era em Marte. E isso não iria dar certo porque o custo para tirar o petróleo de Marte era muito alto para trazer para o Brasil. Ai, Jesus. Só que quem escreveu isso, ele sabia que era mentira o que ele estava escrevendo. Mas, meus amigos, vocês precisavam ver a quantidade de comentários que haviam lá. De pessoas acreditando nisso. O cara fez o texto para tirar sarro, né? Ele fez um texto para... Sim, e aí eu passei uma mensagem para ele. Cara, por que fazer isso? Assim, cada um que acredita no que quiser. Não tem esses agora aí que acreditam nesse Nibiru, esse planeta que está vindo em rota de colisão com a Terra? Como é que é? Os Nibiru, eu chamo de Nibirutas, né? Esse pessoal. Mas foi aí, o Nibiru está vindo, o Nibiru. Cada um acredita no que quiser, né? E tu já conseguiu visualizar assim, olha, eu acredito que tu é a pessoa que mais faz observação do céu. Nunca vi nada disso. Nem disco voador já. Mas agora, voltando a esse blog do cara, de uma certa forma ele acabou acertando, né? Porque o pré-sal hoje está tão longe quanto se estivesse em Marte. Porque o custo, o custo é altíssimo. Diante da baixa do petróleo. Voltando aqui para a conversa com o prefeito no sábado passado, assim, ó, o que eu percebi, assim, ó, que essa introdução sobre política é que está acontecendo agora, esse conhecimento, esquerda, direita, liberalismo, socialismo, né? Isso foi a única coisa boa do governo PT. Sim, né? Que as pessoas começaram a buscar uma outra via. Acabou-se talvez agora tendo realmente uma conversa, uma troca de ideias. Peraí, modelos, né? Uma discussão sobre modelos. Que nós podemos dizer que a direita nasceu no Brasil no máximo 3 anos. No máximo 3 anos. Ela estava passando por um parto difícil, dolorido, demorado, traumático. Para dizer assim, agora nós temos direita no Brasil. É coisa de 2, no máximo 3 anos para cá. Que antes nós não tínhamos direita no Brasil. Nós nunca tivemos um governo de direita no Brasil. Então, o governo PT, né, graças às tragédias deles, as pessoas começaram a procurar um outro caminho, uma outra via. Hoje a gente vê o Brasil publicar livro do Roger Scruton. Quem é que ia imaginar que um dia isso ia acontecer? O bom é, até para quem está ouvindo, que a gente parar um pouco e esclarecer um pouco de temas básicos, assim, né, que a gente fica trocando argumentos e tudo a favor do nosso ponto de vista, do liberalismo contra o socialismo, e talvez a maioria não entenda bem essa diferença. Sim. O que é um modelo, eu gosto de dizer capitalista, um modelo capitalista e um modelo socialista. Na verdade, o que caracteriza cada um, porque no capitalismo os meios de produção são propriedade privada, de empresas, de pessoas, são as pessoas que produzem e oferem os lucros sobre aquilo. No modelo socialista, puro pelo menos, os meios de produção são propriedade do Estado, não são da propriedade privada.
Então, sempre um governo que tende mais ao socialismo, ele tende mais a participar mais do mercado, o governo interferir no mercado. E quem vai para um modelo mais capitalista é o governo se retirando do mercado e deixando a sociedade fazer as trocas livremente, né? As pessoas têm que entender essa diferença. O que é o socialismo? O socialismo não é solidariedade. Socialismo é um modelo em que o Estado concentra a propriedade dos meios de produção. E é essa visão que eles tentam implantar na cabeça das pessoas. Eles tentam associar socialismo com solidariedade. Parece que se você não topa o socialismo, você não é solidário. Você é malvado, né? Você é individualista. É por isso que eu digo, não é isso. Por isso que eu digo que o socialismo não se sustenta sem uma ditadura. Exatamente. Não se sustenta. Que quando você aponta modelos socialistas que não deram certo, as pessoas, não, mas aquilo não era socialismo, aquilo era uma ditadura. Eu digo, tá, então me explica o socialismo sem uma ditadura. Sabe? Tem que ter um poder centralizado. Tem que ter, digamos, um QG, um centro de comando. E um poder concentrado. E muito poder. Poder muito concentrado. Um poder muito grande. Porque toda a riqueza que é produzida está na mão do Estado, que é comandado por um partido, por um governante. Então é muito poder em poucas cabeças, em poucas mãos. Por isso que eu costumo sempre dizer que os Estados Unidos é o único modelo de democracia que eu conheço no mundo, uma democracia pura. Porque lá o poder é de baixo para cima. Os estados são federalizados. Sim. Os estados têm suas leis, os estados que determinam o que acontece dentro do território. Né? A Washington cabe apenas algumas pequenas decisões. O Obama agora abriu um precedente ano passado terrível e que põe isso em risco. Né? Que é aquela que ele usou a Suprema Corte para liberar o casamento gay em todo o território americano, passando por cima da determinação de cada estado. E a gente sabe que o Obama é louco para desarmar o cidadão americano. O que impede agora ele também de fazer isso? Então acaba se tornando um poder centralizado. É aparelhar a Suprema Corte com Washington. Pronto. Os Estados Unidos está indo muito por esse caminho. Está perdendo a real essência deles, né? Está perdendo e até no que nessa prerrogativa assim do que aconteceu da crise do subprime, a crise imobiliária e tudo que tem. O governo tomou as rédeas e socorreu os bancos, emitiu dinheiro, ou seja, ele está fazendo toda uma estrutura que ele advoga que é para defender o cidadão, que é para defender as instituições financeiras, que é para defender o povo, e para isso ele requer mais poder. Né? Aí ele começa a aumentar o poder centralizado. Exatamente. Ou seja, sempre nesse intuito de dizer assim, não, eu vou fazer isso para te proteger. Te proteger do quê? Das tuas decisões. Ou seja, eu vou te proteger de ti mesmo. Vou te proteger de ti mesmo. Porque, na verdade, se nós vamos ver assim, realmente, na economia, talvez realmente ter menos intervenção estatal e deixar o cidadão arcar com os custos e com as despesas das suas decisões erradas, é o melhor caminho. Para as pessoas realmente aprenderem e valorizarem as decisões certas. Eu até penso que não é o melhor, eu até penso que é o único. Nesse ponto eu até penso que é o único. É deixar o ser humano arcar com as consequências. Ó, tu vai montar o teu negócio, a gente não vai se meter. Se der certo, parabéns pra ti. Tu colhe os lucros disso. Se der errado, problema teu, né? Agora o que a gente vê ali monta um negócio cheio de regulamentações, ou seja, é o Estado que vai dizer como tu vai fazer, uma carga tributária elevadíssima, ou seja, o Estado vai ficar com boa parte do teu lucro, dependendo do que tu produzir, com a maior parte do teu lucro, e se der errado, o Estado tirou o dele, problema teu. Então essas prerrogativas assim de que realmente esse discurso de eu vou lhe defender e para isso eu preciso mais poder, isso é um caminho socialista. Quanto mais poder para o governo, menos liberdade para a gente se poder. Exatamente. O indivíduo, menos liberdade para o indivíduo tomar suas decisões. Eu costumo usar o exemplo dos dois balões, né? Um balão é o Estado, o outro balão são as liberdades individuais. Só que o gás que infla o balão é o mesmo. Né? Se você quer inflar o Estado, você vai ter que tirar o gás da liberdade individual. E vice-versa.
né? Exatamente. E a gente sabe que o Estado, governos, não produzem riqueza eficientemente. Não são entidades que consigam produzir riqueza tão bem como uma empresa privada, de uma maneira enxuta, de uma maneira eficiente. A gente sabe. Não, porque a empresa privada ela prioriza o lucro. Quando nós queremos dizer que um ambiente de trabalho não está funcionando, a gente chega e isso aqui parece uma repartição pública. Ou seja, não tem eficiência. Né? Exatamente. Porque não tem o dono querendo e forçando e vendo meios de que as coisas se otimizem e gerem mais lucro. Então, sempre que esses meios de produção estiverem concentrados nas mãos do Estado, vão ser deficientes. Olha a Petrobras. Ela lida talvez com o melhor negócio da atualidade, que é vender petróleo, explorar e vender petróleo. E mesmo assim, é a empresa mais endividada do mundo. Empresa quebrada. Empresa quebrada. Vale um cacho de banana. Eu acho que a banana está mais cara do que a ação da Petrobras. No começo do ano passado fizeram uma piada, né? Quem é que chegava a 5 primeiro? Se era a popularidade da Dilma, o preço da banana ou as ações da Petrobras? Não, era o dólar. O dólar? O dólar, a popularidade da Dilma ou as ações da Petrobras. Bom, o dólar chegar a 5, claro, eu acredito que não. As ações da Petrobras desabaram abaixo disso, né? Chegaram a 4. Vamos para mais um bloco de comerciais, não de carnaval. Mas ele não tira esse bloco da boca, é bloco. Voltamos em alguns ouvintes da Rádio NBC FM, voltamos com o nosso programa Eles e Ela. Já falamos aqui bastante sobre socialismo, capitalismo. Eu queria trazer agora para os colegas uma notícia dessa semana. A Lava Jato já fez um estrago muito maior na imagem do Lula do que o Mensalão. E, em função disso, o líder petista não representa mais um candidato viável para 2018, segundo o paper do Eurasia Group, uma entidade que faz pesquisas. E essa pesquisa circulou, pelo que tem aqui no artigo, nos mercados internacionais no dia 4 de fevereiro. A consultoria das mais respeitadas do mundo mostra que em agosto de 2005, no início do Mensalão, 49% consideravam o ex-presidente Lula um político honesto. Agora esse número caiu para 25%. O estudo destaca ainda que as dificuldades legais de Lula representam um sério e imediato desafio para o governo Dilma e argumenta a seguir que as chances de o PT se manter no governo na próxima eleição são extraordinariamente baixas. O que é que os colegas... Eu fico muito feliz com isso. Eu tô isso também. Não, Sérgio, eu ainda acho 25%, um quarto da população chilena. Eu ainda acho isso inicial. Porque ele conseguiu convencer, né? Certo, era mais baixo, mas conseguiu convencer com naquela entrevista dele dizendo que ele era o cara mais honesto do mundo. Será que conseguiu convencer aí? Em outra não, ele disse que o cara é muito inteligente. Ele disse que pelo que ele o cara é muito inteligente. Está se tornando liberal, né? É verdade. Ele falou, eu não me surpreendi dele dizer que está se tornando liberal. Me surpreendi dele dizer que está lendo. Porque isso foi a minha surpresa. Vamos entender direito a situação. A gente já falou disso, cara. Isso foi uma cortina de fumaça. Foi falado no dia que eu fui entrevistado aqui, foi tocado nesse assunto. O cara é um gênio. No dia que a Dilma deu a guinada realmente... A guinada real à esquerda, todo mundo se focou na honestidade do Lula, caramba. Né? Ou seja, esse pessoal é muito inteligente. Nós não estamos lidando com amadores. O que eu vejo eles fazendo, né, nisso daí é igual aquele fazendeiro que, para distrair um monte de galinha, a hora que ele vai pegar uma para bater, ele joga o milho. Aí vão tudo se brigar por causa daquele milho, ele pega a outra se ninguém vê e pronto. É a analogia que eu uso para isso, né? É milho para galinha. Foi, naquela semana
que o Banco Central se mostrou subserviente ao Executivo completo, a presidente, ou seja, toda aquela entidade que serve para proteger o poder de compra do nosso dinheiro se mostrou amando do Executivo, tá? É para ser uma entidade que tenha um interesse único e exclusivo em defender o poder de compra da moeda, a inflação, né? Então essa é a função do Banco Central. No momento que um Banco Central se alinha com os interesses do governo, você põe completamente em xeque essa finalidade. Ou seja, já não é mais interesse do Banco Central o controle da inflação. E nessa mesma semana, Dilma vai à sede do PDT, se compara a Getúlio Vargas e critica o FMI. Ficou estarrecida. Estarrecida com o FMI, botando a culpa no FMI. Aí vem o Lula, reúne os blogueiros, fala que é o cara mais honesto do mundo e tal. Jogou milho para as galinhas. E todo mundo cai em cima do Lula. Justamente o que realmente importa é a parte econômica, que não é exposta na mídia de forma nenhuma. Não é explicada. Mesmo porque a grande massa, a maior parte das pessoas não entendem. Não entendem. Isso não se ensina na escola. Né? Eu até um tempo atrás debati essa questão aí de se incluir a matéria de economia nas escolas e teve... Não, eu tenho um monte de amigos que são professores, né? E teve professor que achou ruim. Teve professor que achou ruim, que vai saturar de matéria. Pô, tira artes. Bota economia. Eu nunca vi essas aulas de arte formar um Picasso. Nunca vi isso acontecer. Sabe, comece a educar realmente as pessoas, né? Então eles tomam medida econômica, vão lá dar uma desculpinha, todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude. Ah, não, isso aí é pelo nosso bem, tu não viu o que ele falou? Eles não entendem de economia, eles não sabem o que está acontecendo. Né? Falar em Banco Central, perguntar para as pessoas qual é a função do Banco Central. Elas tem agência em Bituba? Banco Central? Tem a tabacaria. E a tônica da propaganda do PT que teve essa semana foi justamente essa, né? Que o Rui Falcão disse que o Lula está sendo atacado pelo que fez para melhorar a vida do povo brasileiro. E a gente vê que eles utilizam muito bem a propaganda pro lado emocional das pessoas, são né? Mestres, eles prendem. A esquerda mundial, a gente tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu, porque em questão de propaganda, eles são bons. Eles são bons. Por quê? Porque eles não têm escrúpulo. Né? Ou seja, eles estão lá agindo com desonestidade intelectual, mentindo na cara dura. O nosso dinheiro, que a gente paga. E deu pra bola. Quem já tem uma certa consciência política, quem já é um pouco mais politizado, não faz isso. Sabe que é errado. Pessoal, mas a ida da Dilma no diretório do PDT não foi de graça. Porque o plano B do PT é o Ciro Gomes. Ciro Gomes está no PDT. Claro. Então, essa é o que eles já estão desenhando a coisa já para 2018. Se não der certo o Lula, e acredito que não dê certo, em razão desses problemas aí, das investigações que estão havendo, e que a popularidade dele realmente caiu, o plano B é Ciro Gomes. E por isso é essa declaração da Dilma dizer, né, se comparar com o Getúlio Vargas. Né? Embora ele fosse PTB, mas era trabalhista também, né? E aí o PDT aí acaba encampando aí essa questão de trabalhista com o Brizola e tal. Eu acho que estão apenas, né, pavimentando a estrada. Pavimentando, exatamente. Para 2020. Não vai ser o Lula. Hoje de manhã eu li sobre a Lula. saída da Dilma do PT, né? Que a Dilma está estudando realmente sair do PT e o caminho é o PDT. Sim, exatamente. Mas essa desvinculação dela é só fachada, a gente sabe disso. Sim. Né? Eu vou me descolar do PT, que o PT está manchado, né? Está manchado, não, está mais sujo que pau de galinheiro. E vou para um outro partido, aí eu não tenho mais nada a ver com o PT. Agora eu sou a Dilma do PDT.
E pro próprio PT isso é bom também. E claro, o PT quer mais que aconteça isso, porque vão continuar todos no mesmo barco. Sim. Se o PDT eleger o próximo presidente, o PT vai continuar dentro do... Acho que eles estão pensando realmente na troca da sigla. Não sei, eu acho que realmente a sigla PT, eu não sei se tem como vingar muito daqui pra frente. Não, o PT acabou, né? PT... Eu diria que eu penso que deveríamos esperar a próxima eleição para saber as municipais, para saber realmente se o PT acabou. Se a população voltar em vereadores do PT, em prefeitos do PT. Assim, e por que já está passando propagandas partidárias obrigatórias na televisão? Esse ano já não, tem mas essas são propagandas de partidos, né, não é de candidatos. Embora a gente saiba ali como é que sempre teve isso. Sim, a propaganda isolada sempre teve, né? Mas como é um ano de eleição, então, né? Assim, até vocês viram a propaganda do PSL? Vi. Partido Social Liberal. Vocês dois estão empenhados no PSL, não, né? eu tenho acompanhado. Não é que eu esteja empenhada, mas assim, eu sempre que eu tenho a minha cota mínima de bobagem durante o período do dia, né? Que daí que eu fico com a televisão ligada. É 2h30 mais ou menos que eu fico com a televisão ligada. Por curiosidade, o que está assistindo essas 2h30? É novela. Eu tenho essa minha parte. Todo mundo tem um defeito. Eu posso confessar. Não é tão feio, né? Aí assim, eu fui, quando acabou o jornal e disseram que ia ter uma propaganda política, aí já fui para desligar, né? Desligo direto da parede. Aí, quando começou a falar sobre microempresa e depois logo em seguida eu vi a propaganda inteira, assim, que assunto diferente do que é abordado pelas outros partidos. O PSL eu tenho acompanhado ele desde que ele começou com essa mudança, né? Porque ele não era assim. Não era, só que já saíram do trilho. Mas por que saiu do trilho? Eles postaram um texto demonizando a meritocracia. Né? Usando o mentor intelectual, o mentor social, digamos assim, das políticas sociais do FHC, textos dele, que é um cara socialista, criticando a meritocracia, né? Culpando a desigualdade no Brasil, dizer que num país tão desigual, nós não podemos, né, ter meritocracia. Fomentar a meritocracia. Não, um país desigual, aí mesmo que a gente tem que fomentar isso. Né? Então foi onde eu já fiquei meio pé atrás com o PSL. Sim, por quê? Porque a gente tem a crítica, né? Eu parei para escutar, para ter a minha opinião referente ao que estava sendo exposto. Te agradou que tu viu? Assim, o que eles expuseram naquele dia foi muito interessante. Eles fizeram uma análise de como era para abrir uma empresa no Brasil, e na Austrália, que era um país mais aberto economicamente mercado, né? Então quer dizer assim, essa visão entre esses dois pontos que eles expuseram foi muito interessante. Já é um começo, né? Já está começando a vender esse discurso. Caso vocês não saibam, algumas pessoas que estão indo para o PSL são do PT. Ex-Novo. São do Novo, né? São do Novo. Mesmo? São pessoas que, como eu, como nós, passaram a não aceitar aquela, não gostar daquela estratégia do Diretório Nacional do Novo de querer engessar muito a administração do partido. Como não possibilitaram que a gente criasse o diretório do Partido Novo em Bituba, nós saímos, né? Foi isso o motivo da nossa saída. Não que eu não queira que o Novo cresça, quero mais que se desenvolva e tal, mas do jeito que estava aqui em Bituba não daria. Então algumas pessoas como nós, elas saíram do Novo e estavam aí vagando, procurando aquela sigla que mais se aproximasse do Novo. Alma penada em busca de uma vela rosa. Nós achamos nossa sigla, NBC. NBC, nós achamos a NBC aqui para dar nosso recado.
E algumas pessoas, como o Fábio Osterman, do Rio Grande do Sul, que é um dos diretores do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, se não estou enganado, ele é um dos cabeças hoje do PSL. O Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino embarcou também, né? Também é outro. O Rodrigo Constantino? Do PSL? Isso. Então, é claro que é possível que a gente não veja no PSL essa cara que a gente gostaria de ver. Porque tem muita gente lá dentro ainda, né, das antigas, ou pessoas que não pensam dentro dessa linha liberal. Tem que ser feita uma depuração, agora tem que ver quem vai ganhar essa briga, né? Até assim, nos posts dele, esse comentário chove, né? É sobre o S da legenda. Sim. Né? Pessoa, esse S aí é que está estragando a coisa, sabe? E eu confesso, né? Esse é um preconceito que eu também tenho, né? Também eu olho assim com esse S, camarada. Mas é tipo um marketing, né? Porque assim, porque as pessoas, porque aqui no Brasil é muito isso, né? Assim, e pode ver que as pessoas procuram um lado social, né? O social que é pintado aqui é essa coisa de... A caridade. Né? A caridade da solidariedade. Esse S também gerou polêmica quando se criou o PSDB. Sim, gerou polêmica. Uma parte do PSDB não queria o S. Né? E o PSL vai ter que conviver com isso. Porque os dissidentes do Novo, eles saíram à caça de um partido e tentaram até o DEM. Mas aí fizeram reuniões e não conseguiram chegar num denominador comum. Aquele lá de São Paulo, tem negão lá que briga contra as cotas, me esqueci agora o nome dele. Ele vai ser candidato a vereador pelo DEM, né? O Fernando Holliday. Ele vai ser candidato a vereador pelo DEM. E o pessoal que não se assusta do Alisson dizer que é aquele negão lá, porque o Holliday, ele não tem nenhum preconceito a isso. Ele é um indivíduo negro e ele mesmo diz, eu sou um negão. Já gravou vários vídeos no YouTube muito bons, né? E ele quer acabar com esse negócio de vitimismo, né? Esse vitimismo de quem é negro. É o vitimismo que é Ele sofre. E pior que ele apanha dos dois lados, né? Dos negros e dos brancos. Apanha dos dois lados, apanha. Não tenho nem dúvida. Ele apanha dos brancos. Eu recordo a primeira postagem dele, polêmica sobre isso, né? Que foi quando ele mostrou ali a aprovação dele na faculdade pública em São Paulo, e ele botou com orgulho porque não preciso de cotas. Uhum. Meu amigo, aquele levou relhada de tudo quanto é lado, sabe? Até interessante que eu li de um artigo do Thomas Sowell, um afro-americano formado em economia, professor da Universidade de Boston, e também totalmente contra cotas. Sim. Que as cotas, né, vigoraram nos Estados Unidos por décadas, né? E totalmente contra. E depois eu vou postar ali, até para postar na página do programa, ele mostrando quem são os racistas e como essas cotas prejudicam a comunidade afro-americana. Né? Ele estava associando, gente, como é que um imigrante chega aqui sem ninguém para representá-lo, e quando tu vê o cara está prosperando? E nós, da comunidade afro, né, temos líderes e a gente não consegue prosperar. Aí está o problema, na liderança. Sabe, essa questão de ter um líder, ter alguém para dizer o que fazer. Até é bom diferenciar isso, porque o sistema que se coloca muito, quem defende as cotas, cita muito que nos Estados Unidos também tiveram essa questão das cotas. Mas tem que se diferenciar muito bem os ambientes, porque aqui o sistema era impessoal. É o vestibular. Quando você preenche a prova de vestibular, quem está corrigindo o gabarito não selecionava se você era negro, branco, pobre, rico. Era o mérito, era o desempenho, né? Quando se introduziu as cotas, se introduziu uma forma de discriminação racial. Antes disso não existia. Nos Estados Unidos é diferente.
Porque nos Estados Unidos, eles avaliam o desempenho escolar, e se você atinge esses níveis do desempenho escolar, você vai para a entrevista da faculdade. Então lá sim existia racismo, porque indivíduos com o mesmo desempenho, e a seleção de brancos realmente era muito maior. Ou seja, havia um viés, segregação. Quem estava entrevistando poderia ter essa discriminação. Aí acho que se introduziu as cotas. Sim. Ou seja, para tentar minimizar isso. Ou seja, as cotas lá, de uma certa forma, podem ter funcionado para diminuir um pouco essa questão do racismo. Aqui, ela introduziu o racismo. Sim. Né? Porque aqui esse sistema era muito melhor que o do americano, porque era um sistema impessoal. Você não podia dizer que numa prova de vestibular você foi discriminado. Não tinha como, né? Não. Tinha como. Né? Era pelo desempenho pessoal, que vai merecer a vaga quem desempenhar melhor. E até para entender melhor isso também, a gente tem que saber que digamos assim, o pós-escravidão no Brasil foi muito diferente do pós-escravidão nos Estados Unidos. Realmente lá, quando acabou a escravidão, a comunidade afro foi realmente marginalizada. Isso aconteceu lá. Foi. No Brasil não. Né? Eles querem passar a imagem hoje que no Brasil foi como foi nos Estados Unidos, mas não foi. Né? Não, mas teve, Alisson. Mas vamos pegar aqui um caso aqui. Teve. No Brasil também não se podia, num clube, por exemplo, nós temos um caso que virou quase um folclore, né, do Atlético. Do Atlético. Teve? Eu não teve. Conheço, acho que foi num carnaval, não foi? Não lembro agora se foi num carnaval. Carnaval que veio o marinheiro. E aí o marinheiro chegou ali, mas só que ele não estava de marinheiro, né? Ele foi entrar e não permitiram que ele entrasse. Ele era negro. Só que ele tinha uma patente dentro da Marinha brasileira. E aí ele voltou em casa, vestiu a uniforme a farda lá dele, né? E veio no Atlético e disse... E ele veio pra sacar a fantasia. Agora não lembro se ele mandou fechar ou ele se identificou e entrou. Agora eu não sei como é que foi a situação. Mas mesmo assim, havia o clube, tinha um clube ali no centro, ali na cancha, né, como se fala, que era o chamado Clube dos Negros. Porque eram os negros que iam lá, porque eles não podiam ir em outro clube. Né? Em Tubarão, se não me engano, tinha um que era dividido. E se branco entrasse, dividido, era parte, o salão era dividido, parte para negro, parte para branco. O Sérgio, aqui em Aratigaúba tinha a corda dividia, só que não era meio a meio não, camarada, 70% para o branco e 30% para os negros. Né? Quem acabou até com isso foi o falecido tio meu, né? Que chegou lá podre de bêbado, achando aquilo uma palhaçada, passou-lhe uma faca na corda, pegou uma neguinha lá para dançar, e só acabou. Ele apanhou depois, mas acabou com isso. Mas assim, que houve esse racismo, houve e ainda há racismo. Existe. Né? Não, e o racismo está crescendo muito. Mas em razão dessas políticas equivocadas. Exatamente. Essas políticas tendem a piorar. Em cidades grandes, o racismo não era tanto quanto em cidades pequenas. Se nós formos pegar, por exemplo, o caso do Zé Alfaiate, o mineiro que conseguiu a euforia, né? O que ele fez? Alforria. Ele começou a fazer tráfico de escravos. Ele disse, não, já que eu estou livre, eu vou agora pegar o navio, vou para a África, negociar escravos com os africanos. Ele era defensor do livre mercado. E ele ficou milionário. Né? Nós tivemos outro caso também em Minas, as senhoras de Sabará, chamada até hoje as senhoras de Sabará. 2 escravas que ficaram livres após a morte do patrão, né? E o patrão deixou lá um pedaço de terra para elas e uma quantia em dinheiro. E era naquela época da corrida do ouro. O que elas fizeram? Inventaram a marmita. E ficaram milionárias, mandaram os filhos estudar na Europa. Né? Trouxeram parentes da África para viver aqui. Então, assim, foi diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Havia racismo? Havia, mas digamos assim, em locais mais pequenos. Nas grandes capitais, eles participavam ativamente da vida econômica. Nos Estados Unidos teve muita luta racial, ou seja, teve muito confronto e ainda há, né? Ainda há. Pega na década de 70 ali, os Panteras Negras, né? Até que já ainda na década de 70, né? Ainda há muito conflito. Né? Ainda há muito. Mas então, realmente, essas medidas que foram introduzidas aqui, no meu ponto de vista, acentuam essa... Discriminação. A discriminação. Não sei se vocês leram uma reportagem da BBC, faz 1 ou 2 semanas,
escolheram alguns negros para tentar localizar a origem da família deles na África. E foi escolhido não vou citar agora a cidade porque eu posso errar, no Nordeste. E o país que ele achava que teria origem, que era Angola, não era Angola. Depois verificou-se, isso foi tudo com uma base de pesquisa e tal, para chegar, né, nessas pessoas escolhidas e verificar a origem delas. Então era um país pequeno da África. E ele chegou lá e falou manteve contato com o rei lá da tribo e tal, o chefe da tribo, não sei como é que eu não lembro agora certinho a matéria. Eu leio tanto que acabo esquecendo das coisas. E ele perguntou por que o povo daquela tribo, daquela nação, teriam vendido seus filhos. E o chefe lá, ele não queria responder a pergunta. Houve assim um constrangimento, os assessores e tal, e isso está tudo na matéria que eu li. E num começo, a resposta não vai ser dada hoje. Eles iam pensar no Eles iam pensar o que é que iriam responder para o brasileiro. E só no dia seguinte ele veio e a resposta foi a seguinte: se vocês não fossem vendidos, vocês seriam mortos. Vocês iriam morrer aqui. E esse brasileiro, ele pesquisou também. Ele não é uma pessoa sem educação. Ele é, se não me engano, tem mestrado. E ele disse que pesquisando, e o que houve na época foi um conluio entre a aristocracia europeia e a aristocracia que existia dentro dos países africanos. Lógico, reinos, né? Claro. Então, quando hoje eles colocam que dizer que nós somos culpados pela escravidão no Brasil, que nós temos que pagar, que nós temos esse ônus a carregar o resto da vida. Não é bem assim. Por isso que eu digo, quando eles falam, os países africanos, eles venderam os seus concidadãos. Por isso que eu falo, quando eles falam, é uma dívida histórica, então vai para Angola cobrar. Né, eu digo já Angola porque esses, né, os que estão aqui na nossa região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a maioria são da Angola, né? Tem uma parte de Botsuana, outra onde é a Nigéria hoje, mas a maioria aqui vieram da Angola. Então fala, é dívida histórica. Então vai na Angola que eu vou cobrar, cara. Né? Porque os escravos era a única moeda que os africanos tinham para negociar com os produtos europeus. Eles pegavam, vinham para cá, usavam aqui como um maquinário, né? Mão de obra. O que não ficou bem claro na matéria é quando o chefe lá, o rei, respondeu que vocês morreriam aqui. Eu não sei se em razão da pobreza ou por questões étnicas, e uma tribo mataria a outra, sei lá. Provavelmente as duas. Então eu não entendi. Mas hoje que essa escravidão, então, se um dos pontos seria esse, vocês morreriam aqui, muitos se salvaram, então, na escravidão. E tem que ver que quando houve o fim da escravidão no Brasil, não foi bom para a maioria dos negros. Porque alguns não quiseram sair e deixar a fazenda que trabalhavam. E a responsabilidade sobre a vida, inclusive dos mais velhos e tudo, era do dono da fazenda, do dono dos escravos, né? Ou seja, esse pessoal do dia para a noite ficou sem trabalho. E oficialmente já não era mais obrigação do dono da fazenda, prover o sustento deles. Então, quer dizer, eles foram, ao longo do tempo, sendo podado em sua própria condição de indivíduo. E hoje eles cobram isso. Hoje se tem uma grande dívida, principalmente do Ocidente, né? Mas também não se computa a escravização para o Oriente, né? Porque existiu muito tráfico também de escravos para os países árabes. Mas os homens eram castrados, miravam eunucos, e as mulheres escravas sexuais.
Né? Dessa escravidão para o Oriente não se fala, a dívida parece que é toda do Ocidente, né? Sim. Só o Ocidente comprou negros. Mas basta olhar a origem da palavra escravo. Eslavo. Eslavos. Né? Que por aí são os escravos de olhos azuis, né? que eles chamam. O Narlock fala muito sobre isso no livro dele, no Guia Politicamente Incorreto do Mundo. Ele fala muito sobre a questão dos escravos europeus, né? O povo que... Os romanos escravizavam aqueles que hoje são os franceses, os britânicos, os alemães. A escravidão teve em todas as cores. Em todas as cores e todas as épocas. Sim. Né? Quem acabou mesmo com a escravidão que estão nós vamos acabar com isso foi a Inglaterra, quando iniciou todo aquele trabalho de botar Atlântico para acabar com o tráfico de escravos, aquilo tudo, né? Até por uma questão econômica, né? Porque o capitalismo se desenvolveu, modelos que Sim, exatamente, foi o capitalismo que salvou. E tem gente que usa isso para dizer não. Os ingleses só fizeram isso por interesses capitalistas. Tá, então queria o quê? Que deixasse escravo? Então eles não fizessem nada? Então deixa assim. E lamentavelmente hoje os ingleses não são reconhecidos por isso. Nós passamos agora, não sei se foi em 2012 ou 2013, 200 anos do início do combate ao tráfico de escravos. E a Inglaterra não foi citada por nenhum desses intelectuais de esquerda. Ninguém reconhece até hoje o trabalho da Inglaterra para isso. Aqui nós sabemos. Aqui nós sabemos. Mas por quê? Porque agora que nós estamos tendo essa abertura cultural. Mas eu estou sabendo porque tu está me dizendo agora. Muito obrigada. Até por sinal. Não, isso eu aprendi na escola. Mas tu nem... eu estudei em escola pública. Não? Toda a minha vida foi em escola pública. Mas eu nunca estudei em escola particular. Qual é a escola que eu já estudei, primeiro ou quarto ano. Qual é a escola que tu estudou? Eu estudei Escola Estadual Presidente Castelo Branco. Aonde? Rio Grande do Sul. Lindo, né, Sérgio? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Eu estudei aqui no João Guimarães Cabral e eles o meu ensino que eu tive. Agora eu vou confessar. Porcaria. Vou confessar um negócio para vocês. Estudei de primeira a quarta no Adventista, né? É um nível elevado de ensino. Não sei se ainda hoje é, na minha época era. E eu saí de lá e vim para estudar em Nova Brasília, escola pública. Eu me senti completamente deslocado. Então estudei quinto ano, sexto ano, sétimo ano estudei na Divinéia. Não, sexto ano estudei na Divinéia, sétimo ano no Anos Gualberto e parei. Fiquei mais de 15 anos sem botar o pé numa sala de aula. Até que um dia eu disse, não, eu preciso de diploma do ensino médio, né? Eu fui lá e fiz o Enem. E a minha média foi o dobro de pessoas que estavam de segunda a sexta dentro de uma sala de aula no ensino médio. Sabe, isso é uma questão que eu até levanto muito nesses textos que eu ando escrevendo, Sérgio. Essa questão, será que a escola realmente está ensinando? Sabe, será que a escola realmente está educando as pessoas? Porque não é possível uma pessoa que fica mais de 15 anos sem botar o pé numa sala de aula e lá no tema de redação, na época o tema da redação era os imigrantes, e eu sentei o sarrafo, que as pessoas sabem, minha opinião sobre os imigrantes é meio dura. Minha média foi de 160, meu ponto na redação. E teve gente de segunda a sexta cursando o ensino médio, 400, 360. Minha média em humanas, 920. Teve gente com média 400. Em exata, minha média 700. Que exata realmente eu sou péssimo, lamentavelmente, né? Tenho que reconhecer que nunca vou ser inteligente, né? Para ser inteligente tem que ser de exatas. De humana tu consegue no máximo um intelectualzinho, né? Mas inteligente não. Eu localizei aqui essa matéria aqui do brasileiro aqui. Ele disse que ele é arquiteto baiano, Zulu Araújo, o nome dele, 63 anos. Descendente dos 4,8 milhões de africanos escravizados recebidos pelo Brasil entre os séculos 16 e 19 anos. Ele diz o seguinte: bom aluno, consegui passar no vestibular para a arquitetura. Éramos 2 negros numa turma de 600 estudantes. Isso numa cidade onde 85% da população tem origem africana. Salvador é uma das cidades mais racistas que eu conheço no mundo. Então veja, ele está afirmando 85% da população tem origem africana. E ele diz que é a cidade mais racista que ele conhece no mundo. Onde é que está a
parte aqui que ele falou que comecei a trabalhar clandestinamente aos 9 anos numa gráfica da Igreja Católica. Trabalhava de forma profana para produzir livros sagrados. O cara é um poeta. Sim. Então ele disse que quando chegou lá, tinha umas 500 pessoas esperando ele lá em... Como é que é o nome aqui do país? Ele fala aqui... Quando cheguei ao centro do reino Tikar, na África, quando ele foi levado pela BBC, e ele disse que o povão encarava ele como uma novidade. Eu era o primeiro brasileiro de origem Tikar a pisar ali, mas também fiquei chocado com a pobreza. As pessoas me faziam inúmeros pedidos nas ruas de camisetas de futebol, desde camisetas de futebol a ajuda para gravar um disco. Aí eu vou ler todo o artigo e depois eu quero lançar uma questão aqui para vocês. Ele continua, não por acaso, ali perto o grupo ali perto o grupo fundamentalista Boko Haram, originário da vizinha Nigéria, tem uma de suas bases e conta com grande apoio popular. De manhã fui me encontrar com o rei, um homem alto e forte de 56 anos, casado com 20 mulheres e pai de mais de 40 filhos. Ele se vestia como um muçulmano do deserto. Mr. Catra? Com uma túnica com estamparias e tecidos belíssimos. Depois do café da manhã, tive uma audiência com ele numa das salas do palácio. Ele estava emocionado e curioso, pois sabia que muitos do povo Tikar haviam ido para as Américas, mas não para o Brasil. Eles pensavam que o pessoal tinha ido para outro lugar e não para o Brasil. Fiz uma pergunta que me angustiava. Perguntei por que eles tinham permitido ou participado da venda dos meus ancestrais para o Brasil. O tradutor conferiu 2 vezes se eu queria mesmo fazer aquela pergunta e disse que o assunto era muito sensível. Eu insisti. Ficou um silêncio total na sala, então o rei cochichou no ouvido de um conselheiro que me disse que ele pedia desculpas, mas que o assunto era muito delicado e só poderia me responder no dia seguinte. O tema da escravidão é um tabu no continente africano, porque é evidente que houve um conluio da elite africana com a europeia para que o processo durasse tanto tempo e alcançasse tanta gente. No dia seguinte, o rei finalmente me respondeu. Ele pediu desculpas e disse que foi melhor terem nos vendido. Caso contrário, todos teríamos sido mortos. E disse que, por termos sobrevivido, nós, da diáspora, agora poderíamos ajudá-los. Disse ainda que me adotaria como seu primeiro filho e que o que me daria o direito de regalias e o acesso a bens materiais. Foi uma resposta política, mas acho que foi sincera. Sei que eles não imaginavam que a escravidão ganharia a dimensão que ganhou, nem que a Europa a transformaria no maior negócio de todos os tempos. Houve um momento em que os africanos perderam o controle. Aí eu pergunto uma coisa. Esses negros que vieram para o Brasil, é claro que já se passaram algumas gerações, mas esses descendentes, se eles tivessem permanecido na África, estariam melhores do que no Brasil? Não, eu acredito que a maioria, pelo menos, não. Pelo que nós vemos hoje, a África é bem pior que o Brasil. É claro, excetuando-se alguns lugares. Tem alguns lugares na África que tem prosperidade, não, né? Botsuana, por exemplo. O que eu quero chegar é o seguinte: essa culpa que eles querem colocar em cima de nós. Por que eles, como africanos, não resolveram seus problemas ainda de pobreza? E a gente não está falando de um continente pobre, né? Não. A gente não está falando de um continente pobre. Agora a questão, não sei se chegar a assistir um filme produzido pela Netflix, Bestas da Nação, que mostra como é o conflito nessas repúblicas africanas, a briga pelo poder. Sim, são 4, 5 grupos se matando, mas não é para instalar uma democracia, não é para fazer como foi feito em Botsuana. É simplesmente para instalar um novo grupo, botar um novo grupo no poder. Outro filme que mostra muito bem isso, Senhor das Armas.
O Nicolas Cage. Sim. Mostra perfeitamente isso, né? Até foi, baseado em fatos reais, né? foi do Victor, não sei lá das quantas, lá até estudei a biografia desse cara. Eu assisti o filme, me impressionou tanto que eu passei, eu acho que uma semana pesquisando a biografia desse cara que hoje está preso, né? Eu acredito que a África é pobre por culpa do próprio povo. Assim como nós somos Assim pobres por como nossa nós. culpa. Assim como nós. O país é ruim por culpa nossa. Agora, essa questão de querer vitimizar os descendentes de escravo, meu amigo, se eu fosse um descendente de escravo, eu ia agradecer todo dia o sacrifício que o meu antepassado fez para mim poder estar hoje no Brasil. E não lá nessa tribo, né, Ticaca ou Titicaca, sei lá o que das quantas. Né? Pô, eu, se encontrasse hoje o meu tataravô, eu esganava ele por ele ter atravessado o Atlântico vindo da Alemanha para cá, em 1860. Sabe, eu queria estar na Alemanha. Agora pergunta se os descendentes de escravos queriam estar na África. Sim. Né? É uma questão, é até complicado falar sobre isso. Né? Porque uma pessoa mal intencionada vai interpretar isso de... Não é que nós estejamos defendendo a escravidão. Em hipótese alguma. O que eu quero dizer é que essa culpa que querem nos impor não é bem assim. Eu não me sinto culpado mesmo, porque minha família nunca teve escravos também. Né? Se é para alguém se sentir culpado, eu tenho o nome da família que mais tiveram escravos aqui em Bituba. Se procurar na minha origem é capaz de eu ser descendente de escravo, até porque o meu nome Sérgio é servo, né? Eu tenho origem é servo. Eu tenho bugre, na minha família eu tenho bugre. Né? Meu bisavô alemão casou com uma bugre. Eu acho que dá para me pedir cota. Tá. Até porque não precisa comprovar, né? Basta apenas afirmar que é, né? Agora com a identidade de gênero, né? Quero saber se vai valer para se aposentar. Mas se tu não conseguir como negro, tu pode conseguir pela cota gay, ainda não tem? Não. Claro. Não é preconceito. Pode dizer que é. Não é preconceito, mas eu também não consigo dizer que isso. Temos mais alguma coisa para hoje? Estamos chegando no final? Já. Tem aqui 5 minutos. 5 minutinhos. 5 minutinhos. E o FGTS que está sendo... Garantidor? Vai garantir o empréstimo consignado. Esquema movimentou 3 bilhões. Eu estou aqui no site do Antagonista. A Sescor Soluções foi alvo em 2012 da investigação da CGU sobre a compra de 3 bilhões em títulos emitidos por incorporadoras imobiliárias como a OAS. A empresa que analisava as garantias oferecidas pelas empreiteiras pertence a André Luiz de Souza, ligada à CUT e ao PT. Souza foi coordenador do projeto Moradia do Instituto da Cidadania de Lula. André Luiz de Souza chegou ao conselho curador do FGTS por indicações da CUT e participou da criação do FI-FGTS. São seus sócios na Score ex-funcionários da Caixa, Marcelina Marinho e Celso Petrolucci, ligado ao Sindicato da Habitação de São Paulo. Nosso FGTS, que é a garantia dos trabalhadores, né, que eles dizem, né? Dizem garantia, né? A garantia do trabalhador ter um fundo, né, caso seja necessário, que a gente pode só tirar quando tiver uma doença terminal, ou comprovando que está precisando para fazer a casa, que é somente bancado pela Caixa Econômica, com juros... Ou demitido sem justa causa, né, com juros de 3% ao ano. Sim, mas então quer dizer, esse fundo de garantia que é meu, eu não posso ir lá, querer ele sacar e colocar onde eu quiser, mas o governo pode usar dele da forma que eles quiserem e bem entender, sem prestar conta para quem realmente é de direito. Agora eles querem usar o FGTS como uma garantia, né, para empréstimos consignados, né, que eles querem aquecer a economia, quer dizer, eles estão querendo apagar o incêndio jogando mais gasolina, né? Exatamente. Porque o pessoal vai se endividar mais com isso. Né? Vai ser uma maneira de sacar o FGTS. Exatamente. Né? O pessoal vai usar isso para garantir. Eu vou pegar, vou gastar, vou pegar o empréstimo, vão tirar do meu FGTS. Eu vou pegar o dinheiro agora. Não pago as parcelas e o fundo lá pega. Quem mais vai lucrar vão ser os bancos, que pelo empréstimo vai ter juro em cima. Como né? sempre, né? Banco é
incrível isso, né? É recorde atrás de recorde de lucro no governo PT. Claro. Né? E eu não entendo como durante a campanha tinha gente que dizia que o Aécio era o candidato dos banqueiros. Sabe, é uma ignorância assim, sem tamanho. Né? A gente está vendo agora o lucro do Bradesco e do Itaú. Sim. Mais um recorde. É incrível isso. Então, chegamos ao final agora. Eu tenho que almoçar, me preparar para o meu bloco de carnaval. Ele tá doido. Tá doido. Não era nem para estar aqui hoje, era para estar na concentração hoje. Eu vou chegar em casa, vou fazer o almoço, vou dar um banho na minha filha mais velha, vou levá-la para a Praça Henrique Lage. O Gilmar já fez até fantasia para ir? O Gilmar falou que fez Eu fantasia. falei, ó, eu vou, só que se eu for, aí me disseram que se tu for assim, tu vai ser apedrejado, então... É verdade. Não, mas pior eu, né? Eu fui comprar máscara, né? Mas eu queria uma máscara assim, bem feia, assim, pra pular o carnaval. Eles me vieram só com elástico. Essa foi boa. Era elástico, né? A máscara tu já tem, querido. Então, Gisele, obrigado pela participação em mais um programa. Obrigada, desejo a todos um bom carnaval, apesar dos pesares, né? E lembrando sempre que não existe almoço grátis. Guilherme, obrigado pela participação. Obrigado a todos, pessoal. Aproveita e juízo no carnaval. Alisson, obrigado por aceitar o nosso convite e esperamos tê-lo novamente aqui no próximo sábado. Sérgio, eu que agradeço a todos os ouvintes a paciência de nos ouvirem, né? E agradeço aí por poder fazer parte desse timaço aqui. Ouvintes, obrigado pela audiência. Espero que todos realmente parem esses dias para se divertirem, mas depois voltem pé no chão, comecem a ver o Brasil de outra forma. Nós precisamos mudar o rumo da política que está sendo implementada há mais de uma década pelo governo federal. Então, obrigado pela audiência, até o próximo sábado e bom carnaval.